E aí pessoal, professor Yuri aqui hoje para conversar com vocês sobre as principais estratégias para a resolução de exercícios na ciências da natureza e suas tecnologias. Super importante aí pessoal, então vamos lá para esse vídeo especialmente para vocês aqui do Não Perca a Cabeça. Produção, sobe a vinheta! Dando sequência aí no nosso conteúdo, bora lá conversar com vocês hoje, essa conversa diferenciada aqui que a gente vai ter. Vamos entender como que funcionam os exercícios aplicados aí para o Enem. O Enem, pessoal, ele é como se fosse um jogo e cada jogo tem a sua regra. Você tá fazendo um jogo comigo, garota, com teus amigos? Não! Então quando você entende a regra, você compreende como que são as regras do Enem, você facilita muito a sua vida na resolução, principalmente na nossa disciplina de Ciências da Natureza e suas tecnologias. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é como que é montada uma questão. A questão ela é montada seguindo certas regras, certas ideias que são super interessantes aí. Primeiro você vai ter o texto base que vai te contextualizar, que vai te dar um contexto, que pode isso ser interdisciplinar ou não, que vai definir se a matéria é química, física, biologia, seja o que for. Esse texto, ele vai estar lá contando aquela historinha, contando todo o sistema que está sendo analisado. Após ele vai existir o comando, que é a parte principal que a gente tem para resolver esse exercício, que ele vai estar falando exatamente o que você quer, o que o exercício quer de você, o que ele quer que você pense, o que ele quer que você analise. Então isso vai ser um fator determinante para a gente conseguir resolver esse exercício. Então o comando, eu falo para vocês, prestem atenção no comando, responda o que o comando pede exatamente. Em algumas situações, apenas você lendo o comando daquela questão, você já ganha tempo sem precisar ler o texto base. Primeira dica, leia o comando da questão e veja se o texto base ele tem uma grande influência para a resolução do exercício. E vou falar a verdade para vocês, em boa parte dos casos, você com apenas o comando você consegue resolver. Mas isso precisa de muita prática. Outra dica importante, resolva várias questões das provas passadas. O Enem tem uma certa tendência a cair os mesmos conceitos. Eu não quero dizer as mesmas questões, mas assim, as mesmas ideias, porque o Enem, ele tá se transformando numa prova mais metódica, numa prova mais analítica aí. Então, conceitos semelhantes têm tendência a cair. Sobre as alternativas, outro fator importante, nós temos 4 distratores, pessoal. 4 alternativas erradas, que querem te distrair, te confundir, e um descritor. Esse descritor é a bola da vez. O que a gente quer achar para mandar bem no Enem. Esse descritor, pessoal, ele é o contexto certo entre as outras alternativas. E você precisa ter uma interpretação, uma correlação, uma ideia super interessante aí para você conseguir resolver. Essa é a grande ideia, esse é o grande conceito que a gente tem. Eu quero que vocês fiquem ligados nisso e aprendam a correlacionar essa ideia. Por isso que eu falo para vocês, resolvam as questões dos Enems passados para você ter uma ideia de como a prova pergunta. Se você pegar Enems de 4, 5 anos atrás, as perguntas são semelhantes. Apesar da gente ter algumas mudanças aí devido a outros fatores, o Enem ele continua na mesma pegada. Apesar de nesses últimos 2 anos, principalmente o Enem do ano passado, a gente teve uma prova um pouco mais conteudista, um pouco mais crua. Não necessitando tanto da interpretação, mas necessitando da interpretação de conteúdos. E isso é um fator muito importante, muito interessante que a gente tem. Outra dica importante, pessoal, além de resolver as questões, eu quero dizer para vocês assim, identifique essas questões, certo? Uma questão fácil, uma questão média, uma questão difícil. Eu sei que isso é muito de cada um de vocês, é muito interpretativo de cada um, o que é fácil, o médio e o difícil. Cada um tem dificuldades e facilidades dependendo de certas situações, mas você precisa exatamente se autoconhecer e entender se aquela questão para você, qual é o nível de dificuldade dela. Dica, faz um sinalzinho, lê a questão, faz um sinalzinho se você acha ela fácil, médio ou difícil. Criando esse método, faça primeiro as fáceis. O importante é você fazer todas as questões. Mas o importante é você fazer primeiro as que você tem certeza que você faz. Então, numa primeira passada na prova, faça as questões fáceis. Depois, identifique as médias. Faça as médias na segunda passada. E, por último, faça as questões difíceis, pessoal. Com isso, você vai ter uma prova mais concisa, uma prova mais coerente. Lembra que a forma de correção do Enem, a correção TRI, ela é uma relação que precisa ter uma certa coerência na prova. Não adianta você acertar uma difícil e errar uma fase. Você tem que ter uma prova coerente para você conseguir aumentar a sua média de questões aí. Isso é uma forma que a gente facilita muito a ideia e como a gente consegue resolver tudo isso dentro
do conceito do que é chamado prova de ciências da natureza e suas tecnologias no Enem. Isso aí não dizendo apenas para física, química ou biologia. É de uma forma geral, eles têm regras pra gente funcionar e a interpretação disso é o que deixa tudo isso mais simples, mais interessante aí. Pessoal, como exemplo do que a gente tá falando aqui agora sobre os exercícios do Enem, temos esse exercício que vai aparecer para vocês aí do Enem de 2016, questão 74 da prova azul, que fala sobre circuitos elétricos, principalmente a relação das leis de Kirchhoff, certo? Então se você analisar ele apenas com o comando, vocês vão conseguir correlacionar de como você deve resolver esse exercício, apresentando muito bem o conceito relacionado com isso. Então se você fazendo uma leitura, você não precisa nem do texto base aí, nem daquela situação para conseguir resolver isso. E isso é uma forma muito inteligente e rápida de você fazer. Mas exatamente, a grande dica, pessoal, resolva questões das provas passadas. Isso ajuda a gente demais a conseguir sair super bem nessa prova. As provas do Enem você consegue achar no portal do MEC, elas todas lá dos anos anteriores, então corre lá e busca. Mas aqui no Não Perca a Cabeça, também temos listas de exercícios separadas exatamente com cada um dos conceitos, com comentários. Então, bora lá, entra no link abaixo e vamos trocar uma ideia. Gostaram do vídeo? Curta, compartilha, vamos trocar uma ideia, vamos aí na caixa de comentários, é território de vocês pra gente conversar e a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Esse vídeo aqui, pessoal, bora lá, vamos fazer bombar esse vídeo, alcançar a maioria das pessoas que a gente tem. Valeu então, até o próximo vídeo, show!